Imagine o silêncio de uma noite de Natal, quando o mundo inteiro pulsa com luzes e risadas, mas o seu coração ecoa vazio, como se algo essencial estivesse ausente. O que seria de uma festa tão santa se o menino Jesus não nascesse de verdade dentro de nós? Santa Teresa de Jesus, a mística espanhola que o céu iluminou com sua sabedoria profunda, doutora da Igreja e farol para tantas almas em busca de Deus, via isso com olhos de quem conhece os segredos do interior. E se, neste exato instante, você estivesse deixando escapar o mistério mais precioso da encarnação, sem nem ao menos notar? Vamos mergulhar juntos nessa reflexão, como quem caminha por um presépio vivo, para descobrir como reacender a chama verdadeira dessa celebração. Pense no Natal não como uma data marcada no calendário, mas como um convite divino ao reencontro íntimo. Santa Teresa, com sua sensibilidade espiritual afiada, nos recorda que preparar a mesa ou enfeitar a casa é bom, mas preparar o coração é essencial. É ali que o Verbo se faz carne, hoje mesmo, em meio à nossa correria cotidiana. Ela aprendeu isso na própria jornada, lutando contra as distrações do mundo de seu tempo, que ecoam tanto no nosso, uma era de aparências que ofuscam a essência. O que ela via nas almas era um véu sutil, uma forma de celebrar sem se transformar, como quem assiste a uma missa sem deixar que a palavra penetre os ossos. E se esse véu estiver cobrindo o seu Natal, não é um erro gritante daqueles que enchem as confissões, mas um silêncio culpado, onde o exterior brilha e o interior definha. Vamos explorar, com carinho pastoral, as raízes dessa armadilha que Santa Teresa tanto lamentava. Primeiro, há a ilusão de que o brilho das luzes e dos enfeites basta para iluminar a alma. Sua casa pode ressoar com canções natalinas, a mesa farta de iguarias e os filhos correndo felizes. Que bênção! Mas, se no meio disso tudo o peso das preocupações diárias sufoca a gratidão pela humildade de Deus em Belém, o que resta? Santa Teresa nos convida a uma ponte entre o visível e o invisível, que as decorações sejam ecos da glória de Cristo, não rivais dela. Imagine Belém hoje, não em palácios, mas no currículo apertado da modernidade, onde o Deus menino espera ser acolhido na simplicidade de um coração pausado. Expandindo essa verdade, reflita como ela transformava o ordinário em sagrado. Para ela, cada instante de quietude era um portal para o divino, e no Natal, essa quietude se torna renascimento, uma entrega total que aquece a alma com a paz que só o Emanuel pode dar. Transitando para outra face, considere como o Natal pode se diluir em mero encontro familiar, uma troca de afetos humanos sem o selo do céu. Reunir-se à mesa, partilhar pães e histórias é graça de Deus, sim, mas sem um momento de joelhos dobrados, contemplando o mistério da encarnação. Deus se curvando à nossa fragilidade por amor puro, tudo vira eco vazio. Santa Teresa, com sua escrita ardente, nos exorta a viver o que celebramos. Não basta estar na igreja ou na ceia. O espírito deve dançar com o menino, permitindo que ele nasça em nossas fraquezas. Aqui, a profundidade se intensifica. Pense na cruz que o Natal prenuncia, na entrega radical de Jesus, que nos chama a uma resposta igualmente radical, de abrir espaço para ele em meio ao burburinho. E há ainda a sombra mais sutil, a que o consumismo moderno tece como uma rede, a ansiedade que devora a alegria. Corremos para comprar, planejar, ostentar nas redes, e no furor dessa maratona, onde fica a paz que ele veio trazer? Santa Teresa, que travou batalhas internas contra a agitação do mundo, nos ensina com ternura que a verdadeira festa não se mede em embrulhos ou convivas, mas na abertura do coração ao pequeno de Belém.
Ela viveu isso na pele, descobrindo que Deus não busca espetáculos, mas intimidade, um ser profundo, não um fazer frenético. Se sua lista de afazeres eclipsa a lista de graças, pause. O Natal é renascer, deixar que a fragilidade de Jesus cure nossa pressa, enchendo-nos de uma alegria que transborda para os outros como um rio de misericórdia. Para aprofundar essa chama interior, recordemos um gesto sagrado que eleva o coração durante o Advento e o Natal, a elevação da Eucaristia na missa. Ali, quando o sacerdote ergue o corpo de Cristo, não é mero ritual, é um convite a elevarmos nossa alma, como Santa Teresa fazia em suas orações, unindo o pão partido ao menino em Belém. Essa elevação nos lembra que o Natal não é passado, mas presença viva. Cristo se eleva em nós, transformando nossa ansiedade em adoração e nos impulsiona a uma gratidão que santifica cada detalhe da festa. Que essa visão nos desperte. Não deixe que o barulho externo roube esse êxtase eucarístico, onde o divino se faz próximo, frágil e real. No fim, Santa Teresa nos olha com olhos de mãe espiritual. O maior pecado não é o escândalo público, mas o coração que passa pelo Natal como por uma rua apinhada, sem tocar o mistério. Deixe que ele nasça em você agora, neste instante. Abra-se, contemple, viva. Pois o Verbo não se fez carne só em Belém. Ele se faz em todo o coração que o acolhe, trazendo a luz eterna que nenhum consumismo apaga. Feliz Natal, não de aparências, mas de alma renovada. Imagine por um instante, e se o maior pecado não fosse aqueles tropeços visíveis, os que ecoam aos quatro ventos e envergonham o mundo? E se o verdadeiro abismo fosse algo bem mais sutil, uma ausência que rouba a alma sem que ninguém perceba? Para Santa Teresa de Jesus era justamente isso, a distração do coração, o jeito de navegar pela vida de fé como quem cumpre tabela, sem mergulhar no que realmente importa. Ela pintava um quadro chocante para ilustrar. Celebrar Cristo sem tocá-lo no íntimo é como entrar numa festa de núpcias e ignorar os noivos, passando ao largo do que pulsa no centro de tudo. Dá para visualizar essa cena? É de arrepiar, não é? No Natal, fazemos o mesmo, ao rodear o presépio sem nos deter no olhar do menino Jesus, deixando que o brilho das luzes ofusque o mistério que se revela. Mas o que acontece quando permitimos que essa superficialidade se instale no nosso advento? Vamos refletir juntos, com o coração aberto, porque há um preço alto a pagar nessa jornada espiritual. Comece pela misericórdia que escorre pelos dedos. O Natal grita a bondade de Deus, que se curva até nós em vulnerabilidade absoluta, dizendo: Eu me fiz frágil por amor a ti. No entanto, se o vivemos na correria das luzes e das ceias, sem interiorizar essa doçura, bloqueamos o fluxo dessa graça em nossa rotina diária. Santa Teresa via com clareza profética. Uma alma que patina na superfície endurece, fecha-se como concha protetora e perde a capacidade de derramar sobre os irmãos o que não absorveu. Como oferecer ternura se o menino de Belém não aqueceu o nosso peito? O Natal, tempo de abraços divinos, vira mero enfeite no planner e a misericórdia, que deveria transbordar, seca na fonte. E há mais, uma perda que dói no cerne, a chance de sermos moldados pelo fogo do Espírito. Santa Teresa insistia que as festas da igreja não são meros lembretes do ontem, elas irrompem no hoje para nos refazer. Ao nos aproximarmos da missa natalina, ao entoarmos os cantos que ecoam os anjos ou ao contemplarmos o presépio sob as estrelas, o convite é para uma metamorfose profunda, um renascer que ecoa o Verbo feito carne. Mas se nos movemos no automático, como robôs em engrenagem, saímos intactos,
sem o toque transformador de Deus. Ela nos recordava que a fé é um rio de conversões incessantes e cada rito litúrgico uma porta entreaberta para o Criador nos esculpir. Ignora isso e a graça roça a pele sem penetrar, deixando-nos iguais ao que éramos, uma lástima que clama por misericórdia. Agora, pense na paz que some nesse vácuo interior. Os anjos proclamaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Essa serenidade não brota das embrulhagens reluzentes, nem das mesas fartas ou das noites sem falhas. Ela nasce do colo de Cristo, do silêncio onde Ele sussurra. Santa Teresa nos guia com sabedoria maternal. A paz genuína floresce na quietude da alma, na entrega radical aos braços do Pai, longe da agitação que nos arrasta. Como colher esse bálsamo se o coração pulsa em pânico, preso aos afazeres e ansiedades que devoram o essencial? A pressa é o veneno que mata a tranquilidade de Jesus, nos deixando exaustos após as festas, celebrando a forma sem o espírito que a anima. Diante dessa reflexão, você se pergunta: como escapar dessa armadilha sutil e abraçar o Natal com a profundidade que Santa Teresa sonhava para nós? O caminho se revela na oração que pulsa viva, não em palavras vazias ou rituais mecânicos. É preciso cavar no silêncio do ser, escancarar o peito para que o divino entre e dialogue. Ouça o clamor dela: Senhor, faz que teu nascimento aconteça também na minha alma. Não é o eco de Belém que ela busca, mas o parto interior, o verbo que se encarna no nosso agora. Você pode recitar hinos, decorar doutrinas ou até proclamar a boa nova, mas sem Cristo brotando em você, tudo vira eco oco. Santa Teresa nos convida a uma conexão autêntica na prece, onde cada celebração ganha carne e vida, tecendo o mistério no tecido da existência. E não pare aí, estenda o louvor ao Pai em gratidão perene. Por que o Natal irrompe? Pela prodigalidade sem limites de Deus, que não precisou descer à poeira humana, ao rude da manjedoura, ao rigidez do inverno pobre. Mas Ele escolheu, por um amor que desafia a lógica, que nos envolve sem merecimento. Santa Teresa nos ensina a acolher tal dom com humildade curvada e coração transbordante de graças. Essa ação de graças não é um instante fugaz, mas um hábito que perfuma os dias, transformando o comum em sagrado. Para aprofundar ainda mais essa chama interior, pense na elevação da Eucaristia durante a missa, aquele momento solene em que o sacerdote ergue o pão partido e o vinho derramado, revelando o corpo e o sangue de Cristo como o maior presente natalino. Ali, no alto, não é só pão. É o Emanuel que se oferece de novo, convidando-nos a elevar o olhar e o coração para além do visível, nutrindo a alma com a presença que o Natal prefigura. Deixe que essa elevação desperte em você uma adoração fervorosa, um silêncio reverente que une o berço de Belém ao altar eterno, reacendendo o fogo da fé em meio à correria do mundo. E se, neste exato momento, você parasse tudo e se perguntasse: o que o Natal realmente desperta no fundo da minha alma? Não é só uma data marcada no calendário, mas um convite vivo para que o amor de Deus entre em cada cantinho da sua vida cotidiana. Santa Teresa de Jesus nos guia por esse caminho, revelando como transformar o comum em sagrado. E é isso que vamos explorar juntos, com o coração aberto. Pense no coração de Cristo, que não escolhe palcos grandiosos para reinar, mas o sussurro das horas simples do dia a dia. Ela nos lembrava que o divino não se esconde em eventos espetaculares, mas pulsa no amor que dedicamos ao ordinário. Imagine só,
O Natal se revelando não em festas barulhentas, mas na delicadeza de um perdão oferecido, no olhar que reconhece Jesus no rosto de um irmão sofredor, no gesto humilde de dividir o pão com quem nada tem. É nesses atos de ternura que o menino Deus renasce, dia após dia. Santa Teresa, com sua sabedoria profunda, vivia isso na essência. A verdadeira santidade floresce na perseverança amorosa dos deveres mais humildes, onde cada instante se torna berço para o divino. E essa presença de Cristo no cotidiano nos leva a uma gratidão que não é passageira, mas como um rio que corre constante. Antes de desembrulhar qualquer pacote ou saborear a ceia festiva, pare um instante e eleve o coração. Meu Deus, obrigado por esse amor que se faz pequeno por mim, que nunca me deixa só. Essa ação de graças não se esgota em um sussurro, ela se enraiza, tornando o Natal não uma comemoração isolada, mas uma chama perene no peito. Quando tudo é visto como dádiva graciosa, o espírito natalino se alastra, iluminando cada estação da vida com a luz de Belém. Agora, mergulhemos mais fundo nessa jornada. Santa Teresa não confinava o mistério do Natal ao amanhecer de 25 de dezembro. Para ela, essa alegria se desdobra até a solenidade do batismo do Senhor, um tempo sagrado de semanas que convida à contemplação serena. Ela cultivava esses dias com meditação orante, silêncios que nutrem a alma, gratidão que transborda e uma confiança renovada no Pai. E se você vivesse assim? Imagine estender o presépio além de uma noite, transformando cada alvorecer em portal para o encontro com o Salvador. Seu espírito se encheria de uma paz transformadora e o coração aos poucos se moldaria à imagem de Cristo. Não desperdice essa graça abundante, como ela tanto nos exorta. É um tesouro que Deus reserva para almas dispostas a acolhê-lo. Mas e se, ao refletir, uma sombra de arrependimento surgir? Será que nos últimos natais deixamos o essencial escapar, preenchendo o vazio com o superficial? Há sinais que sussurram essa verdade, uma inquietação que persiste mesmo após as luzes se apagarem, um hollow espiritual que ecoa apesar das risadas, a ausência de um silêncio breve para abraçar o menino no presépio ou no Santíssimo, e, sobretudo, a inversão que coloca embrulhos e banquetes acima da oração fervorosa. Não tema se isso ressoar em você. A misericórdia divina é um oceano sem fim e o recomeço está sempre ao alcance. Santa Teresa, com seu pastoreio maternal, nos aponta o remédio para essa ferida. Comece por um exame de consciência amoroso e honesto, interrogando o coração. Onde, neste Natal, eu direcionei meu afeto? Reconheci a casca reluzente ou abracei o centro vivo que é Deus? Essa admissão sincera abre as portas à cura. Em seguida, prostre-se em contrição genuína. Senhor, perdoa-me por não te receber de todo o coração, por me perder nas aparências e esquecer tua presença essencial. Ele, em sua bondade, sempre abraça o que retorna humilde. E há um passo ainda mais tocante que ela nos inspiraria. Uma oração demorada ante o presépio ou o sacrário, deixando o mistério da encarnação penetrar como orvalho suave. Para aprofundar essa devoção, Santa Teresa nos convida a contemplar a elevação da Eucaristia durante a missa natalina, onde o pão e o vinho se elevam como Cristo se elevou na manjedoura, um momento de reverência absoluta em que o céu desce à terra, renovando em nós a promessa de salvação eterna e nos enchendo de um fogo interior que aquece a alma para sempre. Assim, com esses ensinamentos, permita que o Natal de Santa Teresa ilumine seu caminho, transformando cada dia em hino de amor e presença divina. Imagine por um instante,
E se o menino Jesus, nascido na humildade de Belém, estivesse agora sussurrando ao seu coração, convidando-o a uma intimidade que muda tudo? Você já parou para pensar como essa presença divina pode reacender a chama da sua fé cotidiana? Vamos mergulhar juntos nessa jornada espiritual, guiados pela sabedoria de Santa Teresa de Jesus, que nos ensina a acolher o Natal não apenas com os olhos, mas com a alma inteira. Comece com uma oração sincera e demorada, não algo superficial, mas um encontro profundo diante do presépio ou do sacrário. Abra seu coração com vulnerabilidade, murmurando: Senhor, que o teu nascimento desperte um renovo em mim. Deixe que o silêncio o envolva, permitindo que a graça de Cristo penetre nas camadas mais escondidas do seu ser, trazendo paz e renovação espiritual. Essa prática, tão cara a Santa Teresa, nos convida a uma entrega total, onde o Espírito Santo pode moldar nosso interior como um oleiro amoroso. Agora, permita que o rosário se torne sua ponte para o mistério da encarnação. Reze-o contemplando o rosto de Cristo, especialmente nos mistérios da sua infância, o nascimento em Belém, a apresentação no templo. Cada Ave Maria o levará mais perto de Jesus, aprofundando seu amor e união com Ele. Você sentirá aos poucos os olhos de Maria guiando os seus, compreendendo o tremor de ternura que ela experimentou ao embalar o Filho de Deus em seus braços. Essa meditação não é mera repetição, é uma imersão que desperta em nós a compaixão divina, transformando nossa visão do mundo em um espelho da humildade de Cristo. E para que essa contemplação se estenda à vida diária, Santa Teresa nos exorta a pequenos gestos de caridade, tecidos com amor puro. Não busque o extraordinário, mas o simples e verdadeiro. Um sorriso que ilumina o rosto abatido de alguém, uma palavra de ânimo que ergue o desanimado, um abraço que aquece o solitário. Lembre-se de suas palavras. Deus não mede a magnitude das ações, mas a imensidão do amor que as inspira. Esses atos, aparentemente modestos, são sementes do reino, florescendo em frutos eternos e enchendo nosso coração de alegria pastoral. Falando em atos que elevam a alma, considere também a elevação da Eucaristia durante a Santa Missa, um momento sagrado de reverência absoluta, onde o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo. Ao erguer os olhos para a hóstia elevada, sinta o mesmo menino de Belém se oferecendo por você, convidando-o a uma união mística que transcende o tempo. Essa elevação não é só um rito litúrgico, é um chamado à adoração profunda, reacendendo em nós o fogo do amor eucarístico que Santa Teresa tanto viveu em suas orações estáticas. Essa sabedoria de Santa Teresa revela uma verdade transformadora. O Natal transcende as festas passageiras, é um apelo divino à metamorfose interior. Celebre o nascimento de Cristo, permitindo que ele renasça em você, deixando para trás o velho eu, as ansiedades que o aprisionam, o vazio do consumismo, trocando-os pela paz de Jesus, pela gratidão profunda e pelo silêncio contemplativo. Esse convite não expira em 25 de dezembro. Ele ecoa agora, neste instante, enquanto sua voz bate à porta do seu coração, como outrora em Belém. Abra-se a ele, não por necessidade dele, mas pela salvação que ele lhe oferece. Por que Deus, em sua onipotência e sabedoria infinita, escolheu o caminho da fragilidade? Nascer como um infante desamparado na manjedoura, sob o olhar de Maria e José, rodeado de animais humildes? Para nos ensinar que o poder autêntico reside na humildade, a grandeza na pequenez, o amor na doação sem reservas. Contemplar esse mistério, o amor de Deus se derramando sobre nós, nos impulsiona a uma vida renovada, marcada pela entrega total.
Santa Teresa, que viveu essa realidade em cada respiração, nos urge do céu: não adie mais. Ela, que fundou conventos, reformou a ordem carmelita, penetrou mistérios espirituais em seus escritos, suportou provações e incompreensões, tinha no cerne um anseio flamejante pela intimidade com Cristo. Sua vida grita que a verdadeira felicidade brota da união com Deus, a paz mais profunda da rendição total, a alegria mais autêntica do acolhimento do menino Jesus no coração. Hoje, escolha: perpetuar as celebrações externas sem profundidade ou abraçar um Natal vivido na essência, onde Cristo nasce em você de modo pleno e libertador. Santa Teresa intercede por essa graça, sabendo que só assim o vazio da alma se enche de vida eterna. E ela aprendeu que essa união profunda com o Senhor não surge de atos grandiosos ou barulhentos, mas brota da constância nas preces simples, da vigilância do espírito em cada respiração, da rendição do coração ao sopro divino que nos envolve a todo instante. O Advento e o Natal, para Santa Teresa, representavam portais sagrados para essa comunhão mais estreita, instantes em que o céu se inclinava para tocar a terra. Imagine só, você, aí, na correria do dia a dia, parando para contemplar o mistério de um Deus que se fez pequenino em Belém. Será que já permitiu que esse menino entrasse de verdade no seu peito, mudando tudo por dentro? Ela mergulhava nessas meditações com o fogo da alma, refletindo sobre a doçura da humildade divina, o abismo de ternura no amor que não mede esforços e a maravilha da palavra se tornando carne por nós. E ela nos convida, com seu olhar de mãe espiritual, a fazer o mesmo. Não deixe que este Natal escape como fumaça entre os dedos. Fuja da agitação que nos arrasta, do peso das preocupações que nos cegam, das compras vazias que nos distraem e da frieza que endurece o coração. Abra-se à dádiva que o Pai Celeste reserva para você, uma graça que pode reacender sua fé como o sol da manhã. O que há de mais tocante nessa história toda é a paciência infinita do Criador por cada um de nós. Pense bem. Quantos natais já se foram em meio a risos vazios ou rotinas mecânicas, sem que o verdadeiro encontro acontecesse? Não importa o passado, ele não conta as falhas, não anota as distrações. Seu amor é como um rio sereno que nunca seca, fiel e sem fim, batendo suavemente à porta da sua vida, dia após dia. E quando, enfim, você responde com um sim sincero, com as portas da alma escancaradas, o prodígio se revela. O Natal transcende as luzes e os enfeites, ele pulsa vivo em você. Jesus, o Emanuel, germina no jardim do seu ser, e dali brota uma revolução suave. Os olhos veem o mundo com nova claridade, os valores se reordenam como estrelas no céu noturno, e as relações florescem em perdão e generosidade. Tudo ganha o brilho daquela luz que veio das alturas para dissipar as sombras. Santa Teresa viveu essa metamorfose e, com carinho de uma guia amorosa, deseja que você a viva também, pois ela percebe o anseio profundo da sua alma por esse toque divino, mesmo quando as palavras falham para expressá-lo. É esse abraço autêntico com o Salvador que sacia a sede espiritual que todos carregamos. Agora, reflita um pouco mais fundo. No coração dessa intimidade natalina, Santa Teresa nos leva a considerar a elevação da Eucaristia como um eco do presépio. Ali, no silêncio da missa, quando o sacerdote ergue o pão e o vinho tornados corpo e sangue de Cristo, não é o mesmo menino de Belém que se eleva para nós? É um momento de adoração pura, onde o humilde Deus se oferece novamente, convidando-nos a uma entrega total, como Maria o fez no estábulo.
Permita que essa elevação desperte em você uma gratidão que transborda, unindo o Natal, a cruz e a ressurreição em um só mistério de amor. A essência do que Santa Teresa nos lega nesta quadra festiva é um chamado sereno, porém urgente. Ir além da mera observância. Não se contente em enfeitar as paredes se o coração permanece nu. Não cante os vilancicos se a canção não ecoa na profundidade do ser. Não troque embrulhos se não houver troca de almas em caridade. Porque o dom supremo do Natal não vem de lojas ou laços. É o próprio Filho de Deus se doando, ansiando habitar em você, renovando cada canto da sua existência com sua presença. Receba-o assim, com a mansidão de quem se sabe amado, com o obrigado que sobe como incenso, e então o Natal se torna eterno. Você compreende, enfim, o hino dos anjos naquela noite santa. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Pois você se inclui nessa multidão abençoada, tornando-se mensageiro da paz de Jesus, farol na noite escura do mundo contemporâneo. Essa é a verdadeira festa, a imagem do que Nossa Santa nos mostrou com sua vida de oração e fogo interior. Por isso, nestes dias de luz e de espera, e em todos os natais por vir, grave no peito. O veneno mais sutil não são os tropeços que o mundo julga, mas um Natal atravessado sem alma, sem o recolhimento que nos leva ao essencial, sem o calor da presença real de Cristo. Festejar vai além de rituais vazios, é entronizar Deus no trono da existência inteira a partir deste instante. Comece com uma escolha corajosa. Despoje-se das ilusões e acolha o nascimento de Jesus no íntimo, para que a alegria transborde como fonte viva. Assim, e só assim, você provará a serenidade que excede toda compreensão, a que o mundo não oferece. Assim, o amor sem limites de Deus o refará por completo. Santa Teresa do Céu roga por você, suplicando que essas palavras não sejam eco passageiro, mas semente que frutifique em mudança de vida, em chamas de afeto e em caminhos de graça. E você, o que fará? Deixará este Natal ser o ponto de virada? A porta está entreaberta, o Senhor aguarda. E ela, com seu manto de intercessora, persiste em clamar para que você acolha o maior tesouro dado aos homens, o Deus menino, nascido do amor puro. Senhor Jesus, que teu advento seja o alvorecer da minha alma renovada.